Olá, olá! Tá começando mais um vídeo aqui do The Information, eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um vídeo hoje, sexta-feira, sextou, não só feliz porque sexta-feira, né, final de semana vem aí, mas tivemos o melhor jogo da temporada até aqui ontem de noite e talvez um dos melhores Thursday Night Football, se não o melhor Thursday Night Football em anos. Tá? Com S no final, porque Falcons e Bucks prometeu muito e entregou mais do que a gente esperava. Isso a gente vai conversar ao longo desse vídeo, mas primeiro eu vou pedir para quem tá aí se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, enfim, fazer todo aquele ritual e principalmente espalhe o vídeo por aí, ajude o The Info a chegar a mais e mais pessoas, certo? Sem perder muito tempo, vamos falar um pouquinho sobre o que foi essa partida. A gente teve um jogo onde, cara, os ataques clicaram bonito, né? Semana curta, então geralmente as defesas não conseguem chegar tão bem preparadas, principalmente no sentido mais físico da partida, ainda um pouco mais cansadas da rodada que antecedeu o Thursday Night Football, né? E a gente notou esse aspecto, né? Os dois ataques produziram muito bem. Se a gente for dividir o jogo em partes, né? Principalmente primeiro tempo e segundo tempo, a gente nota como a defesa dos dois times decaíram ao longo disso, né? E como os dois ataques conseguiram sobreviver ao longo da partida, por mais que alguns ajustes foram feitos, e as defesas até apareceram um pouquinho mais no segundo tempo que no primeiro tempo. Mas a gente viu principalmente os ataques terrestres conseguindo correr até um pouquinho mais nessa segunda etapa, né? A gente vê o Bijan Robinson aparecendo um pouquinho mais, conseguindo quebrar a primeira linha, chegar no segundo nível, e às vezes sendo derrubado apenas no terceiro nível da defesa dos Falcons, né? Até o Algair conseguiu fazer isso, né? O Buck Irving fazendo a mesma coisa lá em Tampa. Então o jogo terrestre aqui, que era um fator que não apareceu muito para as suas franquias ao longo da temporada, né? Eram franquias que beiravam estar no top 20, quase fora do top 20 nesse sentido apareceram, né? E o jogo aéreo fez total diferença, mas não pro Bucks como a gente imaginava, e sim pros Falcons. E aí a gente vai entrar nesses aspectos ao longo dos próximos minutos, porque o quarterback no final das contas fez diferença, né? O nosso querido Baker Mayfield terminou o jogo com 180 jardas, um número baixo, mas 3 touchdowns, e a maioria desses números ele conseguiu no primeiro tempo. Tá, ele termina o primeiro tempo com 12 de 15, ele tem 120 jardas e 3 touchdowns. O segundo tempo do Baker não foi tão bem assim, a defesa dos Falcons ajustou, conseguiu pressionar, né? No primeiro tempo não teve nenhum QB hit, não teve nenhuma pressão. No segundo tempo, já ao longo dos 8 primeiros drives, pressionou, teve QB hit, conseguiu sacar o Baker Mayfield, né? Então teve essa evolução da defesa dos Falcons pro segundo tempo, algo que claramente no primeiro tempo prejudicou bastante, e os Falcons foi sobrevivendo por conta de um ataque, tá? Do ataque sobrevivendo, com o Kirk Cousins jogando muito, mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Ainda nos Bucks, a gente vê o Rachaad White correndo bem com a bola, né? Então teve 10 carregadas para 72 jardas, jogadas mais explosivas. O Buck Irving, por mais que não tenha tido um número final muito alto de jardas, terminou a partida com uma média de 4.8, quando correu bem o Buck Irving, quando foi acionado ele correu bem, né? Esse é o ponto. E aí, cara, o jogo aéreo apareceu muito bem no primeiro tempo, né? O Mike Evans teve 2 touchdowns no primeiro tempo, Chris Godwin aparecendo muito bem, ambos para mais de 60 jardas, né? Combinados tiveram 10 catches e 120 jardas recebidas. Poderiam ter tido números melhores se o segundo tempo tivesse sido melhor para a franquia de Tampa, que não foi o caso, né? Porque no segundo tempo a gente vê uns Falcons conseguindo se moldar e conseguindo crescer, né? Tampa Bay termina o primeiro tempo com 24 pontos e os Falcons com 17. E ao longo do segundo tempo, cara, a gente vê Tampa conseguindo apenas 2 field goals. E aí, então, a Atlanta conseguindo fazer 13 pontos, buscando essa diferença que estava atrás e levando um jogo para prorrogação. Por conta do que o Kirk Cousins fez nessa partida, né? O Kirk Cousins vai terminar um jogo com quase 60 passes tentados, 42 passes acertados, 509 jardas. Cara, isso é um absurdo. 509 jardas e 4 touchdowns. E o Kirk Cousins jogou muito, cara. O Kirk Cousins foi extremamente preciso. Em fourth down, em um momento decisivo, o Kirk Cousins foi lá e entregou. A gente tá vendo o Kirk Cousins que claramente
Não é mais aquele cara que quando tinha 30 anos, quando foi pra Minnesota, que ainda conseguia aguentar jogo após jogo de uma temporada esse ritmo. Não tá sendo assim esse ano. O Kirk Cousins tá entre um QB mediano pra bom, em questão de constância. Só que o Kirk Cousins tem os lapsos vencedores e é o que faz o contrato dele valer o que foi assinado. Porque o Kirk Cousins venceu os Eagles em um drive espetacular e aqui fez, cara, um dos melhores jogos da carreira do Kirk Cousins. Tudo bem que teve uma interceptação, mas dentro de um cenário, cara, ele venceu o jogo. Sinceramente, foi o Kirk Cousins que venceu o jogo, tá? E aí, então, a gente tem um cara passando para mais de 500 jardas, o que é um absurdo. 4 touchdowns, né? E a gente vê o Drake London aparecendo 154 jardas no touchdown em 12 recepções. O Darnell Mooney, sinceramente, cara, por que Chicago não utilizava assim esse jogador? 105 jardas, 2 touchdowns, tá? E aí até o Cardero Roger, né, que foi o cara que fez o touchdown na vitória aparecendo. E quando a gente pega esse final de jogo, né, o Kirk Cousins claramente não foi o melhor quarterback do primeiro tempo. E isso foi mudando ao longo do terceiro período. E aí no quarto período não teve nem discussão, né? O Kirk Cousins tem um drive para empatar o jogo. Claro que foi num momento meio caótico, porque no finalzinho do último período tem um fumble dos Bucks recuperado pelos Falcons. Os Falcons têm um drive de 4 jogadas, menos 5 jardas de interceptação do Kirk Cousins, né? E aí então força o punch, né? E aí os Falcons têm um drive que acaba posicionando o Younghoe pra chutar e empatar o jogo com 1 segundo. Literalmente, 1 segundo. E aí na prorrogação a gente tem o Kirk Cousins passando pro Roger e vencendo numa jogada bem desenhada, o Kyle Pitts puxando a marcação do safety, o que permite um espaço para ter a recepção e o wide receiver dos Falcons conseguir fazer a volta, quebrar a tentativa de tackle que teve e escapar na velocidade para vencer o jogo. E claramente a gente já viu aí, né, nessa prorrogação a defesa dos Bucks bem cansada, já não conseguindo aguentar o tranco da OT, um ritmo mais controlado nessa overtime que os Falcons conseguiram pôr, e a gente vê que a regra da prorrogação não faz sentido ser uma para temporada regular e outra para os playoffs, né? Ai, Jesus amado, para os playoffs. E cara, seria legal ter visto o Tampa Bay ter tido uma chance, o que o Baker Mayfield poderia fazer. Mas quando a gente olha para essa partida no geral, a gente vai ver um jogo onde claramente os Falcons, como um todo, mereceram vencer. Porque quando não foram melhores, conseguiram sobreviver sobre a partida por conta de um Kirk Cousins achando seus recebedores, aqui e ali uma corrida aparecendo, mas saiu num déficit no primeiro tempo de uma posse só e no segundo tempo conseguiu recuperar e ser mais superior aos Bucks do que os Bucks foram mais superiores aos Falcons no primeiro tempo. Então, quando a gente olha e tenta achar a justiça do vencedor, por mais que a regra não permita uma justiça tão clara assim, mas a gente viu que os Falcons, nos seus 65 minutos de partida contando overtime, foram superiores aos Bucks e mereceram vencer, muito por conta do Kirk Cousins, muito por conta dos ajustes defensivos, e assim, os Falcons talvez tenham tido a primeira partida empolgante ofensivamente da temporada. O time como um todo em uma partida ainda não convenceu, porque ou venceu com o ataque jogando ruim e a defesa jogando muito, ou vice-versa, como foi o caso aqui. Mas esse time está se encontrando, a evolução dos Falcons está acontecendo, e onde numa partida se perdesse para os Bucks, o sonho de divisão ia começar a ficar bem distante até, conseguiu sobreviver e deixa a NFC South bem aberta agora. Poderia caminhar para um resultado bem positivo para os Bucks ao longo da temporada, mas diria que a NFC South vai ser, quem sabe, disputada até o final e bem disputada entre Bucks e Falcons. Para mim são os dois times que devem permear ao longo da temporada e lutar pelo título de divisão, certo, gente? Quero saber o que tu achou do jogo. Pra ti, foi justo o vencedor? Ou os Bucks jogaram melhor? Ou o Baker Mayfield jogou melhor? Comenta aqui embaixo e se tu também concorda que esse foi o melhor Thursday Night Football em algum tempo. Tamo junto, valeu, eu sou Pedro Bragolin e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!